Pessoal, tudo bem? O objetivo hoje é conversar sobre tecnologias aplicadas à gestão da medição, muito para a busca de automatização de alguns processos, na procura por escalabilidade, aumento do volume de informações, do gerenciamento de ativos, traz um pouquinho de dificuldade com alguns processos que talvez sejam manuais, funcionem bem, mas que numa escala um pouco maior te tragam problemas de performance e até dificuldade de gerenciar esses processos. Então, como a automatização, a inovação e a tecnologia podem te ajudar nesse processo, e também um pouquinho do case do nosso centro de operações, de como que tudo isso foi aplicado para que nós conseguíssemos garantir a confiança e dar sequência num trabalho com tantas unidades como nós temos. Sou Gilberto Júnior, Customer Success da Witch Tecnologia. Então, quando a gente fala de medição de forma geral, nós temos algumas macroetapas, e eu vou dividir elas em 3, ok? Mas bem macro mesmo. A primeira seria a coleta de dados, que é a grande base de dados com que a gente vai trabalhar. Existe a necessidade do agente, seja ele um gerador, consumidor, que está no Mercado Livre, entregar essa informação à CCE, no módulo do SCDE. Então essa informação ela tem que ser reportada diariamente para que a equipe do SCDE consiga fazer esse acompanhamento, esse monitoramento. Existem 2 tipos de coleta. A coleta ativa, onde a CCE é responsável de ativamente chegar até os medidores e fazer essa coleta da informação. Okay? Fica a encargo do agente deixar todo o sistema de medição disponível, seja ele o canal de comunicação ou propriamente os equipamentos. Caso você tenha algum problema com essa comunicação, você pode prejudicar, quem sabe, a atualização desses dados, atrasando ou trazendo um delay maior, inclusive para os reportes da CCE, o acompanhamento dessa informação, tirando tanta informação da CCE quanto de você mesmo e trazendo talvez riscos de penalidade por informação e transmissão de dados e até mesmo por inspeções lógicas, que seriam as auditorias. Além da parte de coleta ativa, existe também a opção de coleta passiva, onde o agente se responsabiliza por coletar esses dados da memória de massa direto dos medidores, gerar o arquivo específico, que é o XML, e reportar isso à CCE, deixando disponibilizado no servidor, onde terá o cliente CDE e a CCE rapidamente coleta essa informação. Okay? Assim, você traz uma proximidade maior dos dados de memória de massa, dos dados dos ativos para perto do agente, permitindo inclusive a automatização e alguns processos de alertas, ajustes e identificações de casos em tempo real. Porque você é quem vai garantir ou setar a sua frequência de consulta de dados. Então, posterior a essa informação, esse repasse de dados à CCE, você terá o acompanhamento dessa informação. A nível de coleta ativa, você fará esse acompanhamento através dos relatórios da CCE. Se você tiver a coleta passiva, provavelmente você trouxe essas informações para dentro de uma base de dados sua, como eu já falei, traz isso uma proximidade um pouco maior para você. O acompanhamento disso é extremamente importante porque é o dado que vai ser contabilizado, é a energia que será transformada em dinheiro, o atendimento do seu contrato posterior. Então você precisa identificar os potenciais riscos e necessidades de correção para que você execute o que seria a terceira grande etapa, que seriam os ajustes de dados. Ou seja, você tem a camada de dados, a coleta dessa informação, depois você tem um reporte disso à CCE, no SCDE, acompanhamento dessa informação, o ajuste dele para que garanta a contabilização plena e correta dos seus dados. Objetivos e desafios. Com toda essa revolução da indústria 4.0, automatização de dados, integração de sistemas e tudo mais, se vê muito valor em trabalhar com essas grandes bases de dados dentro de casa, trazer a informação mais próxima possível de você, para que essa informação seja automatizada, ganhe robustez, agilidade e tudo mais. Agora, como trazer isso para os nossos processos do dia a dia? É muito comum nós utilizarmos ferramentas abertas, como por exemplo o Excel, para gerenciar N processos e segmentamos esses processos. Okay? Essa segmentação não nos permite muitas vezes interagir ou correlacionar esses dados. E inclusive com o aumento do volume dos ativos, das usinas, ou seja, dos pontos de medição que estão sendo gerenciados, talvez até a performance de uma planilha ou de algum sistema que não é muito robusto deixe um pouco a desejar, comprometendo, quem sabe, até o seu processo. Eu vou contar então um pouquinho do case do nosso centro de operações. Atualmente nós temos aproximadamente 230 usinas, né? Ou seja, mais de 1000 medidores.
que são monitorados diariamente. Okay? Já é sabido que muitas empresas, por exemplo, fazem uso de sistemas para coleta de dados, verificação em tempo real de ajustes, alertas e tudo mais, como não só o Centro de Operações, mas a STT, Brookfield, entre outros players que nós já conhecemos do mercado. Agora, isso dá gatilho para que os operadores detectem o que precisa ser feito para a correção dos dados. Mas tem todos os processos que a gente já comentou aqui, que são dentro do SCDE, dentro da CCE. Esses processos, como que nós conseguimos centralizar e aproveitar da melhor forma possível essa informação? Caso nós tivéssemos uma falha de medição no primeiro dia do mês, como que eu posso agir da melhor forma possível para trazer essa confiabilidade e garantir que a minha base estará plena para a contabilização ao término do mês? E se acontecesse isso para todos os 230 ativos? No primeiro dia do mês ou em outros dias, como que eu consigo gerenciar? Tendo uma equipe, como que eu consigo centralizar essa informação e fazer com que qualquer pessoa dê sequência no processo? Para que essa informação não se perca, para que não haja retrabalho e para que aconteça da forma mais automatizada possível. Tendo, quem sabe, até um sistema que não permita o erro humano, que não deixe que algum processo seja esquecido, que se passe batido ou algo do gênero assim. Foram criados, então, alguns processos. E esses processos nós já detínhamos conhecimento técnico, já conhecemos os cenários e as possibilidades que poderiam discorrer ali dependendo das ações que se apresentavam no dia a dia. Então nós trouxemos todo esse conhecimento que nós já tínhamos dentro da equipe para dentro de um sistema. Ou seja, a gente ensinou a máquina a fazer os processos de maneira automatizada, trazendo gatilhos para, quem sabe, cenários que ela não conseguiria interpretar. Assim, por exemplo, ferramenta de notificações do SCDE. Vamos supor que nós tenhamos uma falha de comunicação. Essa falha de comunicação foi detectada em campo que precisa de um tempo maior para ser solucionado. Então, seria aberto uma notificação para mitigar o risco regulatório junto à CCE. Informar, trazer a visibilidade, dizer, se você fizer algum teste de inspeção lógica, você não vai conseguir acessar o equipamento porque eu, de fato, tenho um problema ABC que já estou tentando resolver. Esse problema vai ser configurado aqui, vai se criar então um fluxo que talvez gere inclusive um impacto negativo na sua base de dados. Então essa notificação já poderia acarretar também um ajuste, onde já traria os períodos de impacto, qual é a usina, o código SCDE, descritivos que são necessários para esse tipo de processo, informações, garantindo que qualquer pessoa pudesse dar sequência, para que a informação não se perca, para que o processo não fique parcial e que tudo isso fique centralizado para que até historicamente você consiga fazer avaliações de como tem sido a sua operação no dia a dia. Além de registrar os processos que são feitos em outras ferramentas, numa ferramenta interna, para que você tenha todo esse registro, conforme eles vão acontecendo ao longo do mês, trouxe também a oportunidade de nós criarmos ferramentas para testes, por exemplo, de conectividade. Como eu falei antes, num exemplo hipotético, se nós tivéssemos uma falha de conexão. Anteriormente, nós tínhamos um processo que funcionava muito bem, acessando as estruturas e tudo mais, porém, com essa ferramenta que executa a busca dos equipamentos de maneira mais ágil e também permite o teste de conectividade de vários equipamentos paralelos, nós salvamos o que seria, por exemplo, um atendimento de muitos pontos de 5 minutos para algo em torno de 30 a 1 minuto. Ou seja, eficiência, agilidade, uma entrega maior, que no nosso caso uma entrega ao cliente, mas poderia ser uma informação de um processo que você compartilha com uma equipe, um OIM, ou quem sabe até você reporta para alguém, algum diretor ou acionista. Okay? Tendo toda essa base de dados centralizada, você começa a correlacionar informações que você não via junto. Elas estavam segmentadas. Isso te traz a possibilidade de enxergar novos indicadores, indicadores de evolução do seu processo, de como que foi a continuidade do seu serviço ou das suas operações dentro daquele mês, dentro daquele período de análise, permitindo inclusive a geração de maior valor, como no nosso caso um relatório gerencial que apresentava um diagnóstico de como foi a saúde da medição do cliente. Não falando exatamente ou específico de processo, porque isso são indicadores internos nossos, mas no nosso caso o cliente conseguiu receber maior valor por causa dessa centralização. Então, alcance de robustez através de um sistema, agilidade, eficiência operacional. Essa eficiência salva tempo para que se invista em maior valor. Então isso pode ser ganho em qualquer processo. No nosso caso, por exemplo, numa proximidade maior com quem recebia as nossas informações, que eram os nossos clientes.
Eu agradeço a todos que estão participando aqui, muito obrigado pela atenção. Por favor, nos sigam nas redes sociais, estão aqui os nossos dados, também o QR Code para os meus dados pessoais. E convido a todos para tomar um café, para a gente discutir um pouquinho mais sobre todos os processos de gestão da medição. Muito obrigado.